A PEC dos precatórios é a aposta do governo federal para criar espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. Para isso, altera uma série de regras para o pagamento de precatórios, dívidas da União, estados e municípios frutos de sentenças judiciais definitivas. Essa medida deve dar folga de quase 44 bilhões no orçamento. O cálculo do teto de gastos também muda, adicionando mais 62 bilhões de reais. Com isso, a folga orçamentária deve passar de 106 bilhões. Desse valor, cerca de 51 bilhões de reais serão destinados ao novo programa social. Pelo anterior programa, denominado de Bolsa Família, a média do recebimento era de R$ 189. E a partir da instituição do Auxílio Brasil e, sobretudo, com a possibilidade de aprovação dessa PEC, nós estaremos viabilizando uma ajuda de, no mínimo, R$ 400 para as famílias mais pobres do nosso Brasil. Se alguém me perguntar, Eduardo, você está satisfeito com o texto da PEC, com o texto da MP? Eu diria que não. Mas, presidente, a fome tem pressa. Nós já estamos no dia 2 de dezembro. E se o texto da PEC ainda não é perfeito, pior é não termos a PEC. Pior é deixarmos de ter minimamente um controle fiscal constitucional que seja de uma política de Estado e não de uma política de governo para o controle do nosso equilíbrio fiscal e da nossa economia. Hoje, quase todos os economistas concordam que esse valor deveria estar fora do teto. E por que deveria estar fora do teto? Porque ele é provocado pelo judiciário e o executivo não tem como prever na dotação orçamentária o que é que vem do Poder Judiciário. O senador Flávio Bolsonaro sabe disso. Do ano passado para esse, aumentou em 25 bilhões de reais o que o governo teria que pagar. Não tem como pagar 100% do precatório esse ano, porque eu preciso dar a 17 milhões de brasileiros pelo menos R$ 400 por mês para que eles sobrevivam dignamente. Nós respeitamos a boa intenção, o desejo de se promover neste momento uma política de transferência de renda com a oferta de um auxílio emergencial. Mas não há como não dizer que se trata de entregar com uma mão e retirar com as duas depois. Porque certamente benefícios conferidos agora serão os prejuízos somados a médio e longo prazo. Nós estamos sinalizando pessimamente para o mercado, para os investidores. Nós continuamos com divergências de mérito no tocante à forma escolhida pelo governo para abrir espaço fiscal para atendimento das necessidades que temos, mas a fome não espera. O desespero da miséria não espera. Discurso politicamente correto de político não enche barriga. E nós conseguimos, com muito cuidado, com muita técnica, reduzir os danos que poderiam ser causados à credibilidade e ao sistema econômico brasileiro. Os senadores também aprovaram os nomes de 3 indicados pelo presidente da República para ocupar cargos no exterior. João Mendes Pereira, para embaixador do Brasil na Bélgica e Luxemburgo, Luiz Antônio Balduino Carneiro, para embaixador do Brasil na Finlândia, e Pedro Miguel da Costa e Silva, para o cargo de embaixador extraordinário e chefe da missão do Brasil junto à União Europeia. Mais recursos para assistência técnica e extensão rural. É o que determina o projeto aprovado nesta quinta-feira pela Comissão de Agricultura. A proposta cria uma linha de crédito exclusiva para a assistência técnica e a extensão rural, com no mínimo 2% do total de recursos destinados pela União ao crédito rural. E pelo menos a metade desses recursos deve ser destinada à Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. A extensão rural no Brasil era muito forte. Existia a Embrater, que era mãe das Emater, melhor dizendo, no Brasil todo. O que ocorreu? De lá para cá, o Vossa Excelência tem acompanhado,
não deram o devido tratamento que merece. Nós estamos dando força à extensão rural brasileira, que necessariamente hoje está muito desprovida de recursos para fazer e cumprir o papel que certamente estabelece ela. As pequenas agroindústrias nascem exatamente junto com a agricultura familiar, com esses financiamentos, com esse apoiamento técnico dos governos municipais, estaduais e financiado pelo governo federal. O projeto é de autoria do senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, e foi aprovado em caráter terminativo, ou seja, segue direto para a Câmara se nenhum senador pedir para que seja votado em plenário. Outro projeto terminativo aprovado hoje pelo colegiado autoriza a União a doar ao estado do Acre uma área de mais de 155 mil hectares para a criação de uma unidade de conservação. Ontem, o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi aprovado pelo plenário do Senado para assumir uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Além do nome de André Mendonça, 7 indicações da Presidência da República para embaixadores do Brasil também foram aprovadas. Os senadores aprovaram a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Mendonça é ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e pastor evangélico. Mais cedo, André foi sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. A reunião durou cerca de 8 horas. No plenário, ele recebeu 47 votos a favor e 32 contra. Mendonça assume a vaga de Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho deste ano. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ser vetado pela sua condição religiosa. Ao contrário, o que temos hoje diante de nós é um técnico, um profissional, um servidor público federal que tem uma carreira muito diligente, uma dedicação ao serviço público e, portanto, as condições técnicas suficientes para ocupar esse cargo no Supremo Tribunal Federal. Assumi vários compromissos no dia de hoje. Compromissos com a minha nação. Não tem nada mais gratificante para mim do que servir ao meu povo. Como eu disse na sabatina, eu não sou perfeito. Eu não sou o melhor. Eu não sou mais inteligente. Mas eu acredito que com persistência, com resiliência, com dignidade, respeitando as pessoas, você é capaz de transformar a sua própria realidade e a realidade do seu povo. Eu estou honrado em poder servir ao meu país no Supremo Tribunal Federal. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o sabatinado foi Gustavo Augusto Freitas de Lima, indicado para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele foi aprovado por 16 votos a favor e 9 contrários. E a indicação seguiu para o plenário do Senado, onde precisa da aprovação de pelo menos metade mais um dos senadores presentes. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vinculado ao Ministério da Justiça, é o responsável por cuidar da livre concorrência no mercado brasileiro. O CAD é uma instituição nova, senador. Foi criado em 62. Nos últimos 25 anos, principalmente depois da Lei 8884, ele começou a ter um papel mais significativo, começaram a ter os casos mais desafiadores, como o da Nestlé Garoto, a compra, a fusão da Colgate Colinos e depois resultando na marca Sorriso. E, mais recentemente, o grande desafio da Disney com a fusão com a Fox, onde foi uma fusão mundial e Brasil e México foram as agências que colocaram condições de uma forma muito independente, de uma forma muito corajosa, e mesmo numa fusão dessa de interesses internacionais, soube o nosso CAD se impor e fazer valer a defesa da concorrência. Vossa Senhoria acha que atos de concentração envolvendo as redes sociais como Facebook e Twitter devem ser enfrentados pelo CAD em razão do monopólio? Em alguns casos, o monopólio pode ser favorável, a gente chama às vezes de poder de rede. Então, claro que quando a gente quer uma rede social, nós não queremos ter 10 redes sociais, cada uma vai falar uma parte com a minha família, com meus amigos.
Então, acabamos todos nós sendo beneficiados e, de certa forma, reféns de termos uma pequena quantidade de players no mercado de redes sociais. A simples concentração, por si só, não é um problema para o mercado concorrencial. O que nós temos, o problema que tem que ser enfrentado pelo CAD é o abuso de uma posição dominante. Então, uma empresa conseguir aumentar, criar emprego, criar rendimentos, se tornar maior pela qualidade dela profissional, pelos méritos dela, é algo que o CAD tem que incentivar e, como agência reguladora, como agência fiscalizadora do setor, tem que tentar dar a oportunidade das empresas crescerem. O papel do CAD não é de assodamento nem de tentar deixar ninguém pequeno. Porém, há que se reconhecer alguma realidade. Quando você tem um poder de mercado, quando você tem um poder econômico, esse poder pode ser abusado, principalmente para se tirar outros players, outras empresas do negócio. Gustavo é graduado em Ciências Navais e em Direito, tem pós-graduação em Direito Público e mestrado em Direito e Políticas Públicas. Foi oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, professor universitário e conselheiro da empresa de Planejamento e Logística. É procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2006. A Comissão de Assuntos Sociais também fez sabatinas ontem. Aprovou 4 indicados à diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Todos os nomes seguiram para análise do plenário. A crise hídrica que castigou os reservatórios das hidrelétricas neste ano foi superada e o país hoje está preparado para garantir o atendimento elétrico energético. Foi o que informaram os representantes das empresas do setor elétrico na audiência pública feita ontem pela Comissão Temporária Externa para averiguar as causas e efeitos da crise hidroenergética. Foi a primeira reunião da comissão com os representantes do setor elétrico. Eles explicaram aos senadores qual a responsabilidade de cada empresa, o que cada uma faz especificamente e como estão se preparando para a crise energética, que é mundial. Nós estamos diante de um cenário mundial de crise energética. Nós tendo essas questões na China, no Chile, na Inglaterra e também em diversos países da Europa com a crise do gás. Primeiro pelo fornecimento e pelo preço do gás. Aqui no Brasil, o desafio foi grande, senador José Aníbal. Nós tivemos a pior crise hídrica de toda a história de medição de vazões. Em 9 décadas que medimos vazões, esse período úmido, que iniciou em setembro e finalizou em abril agora de 2021, foi o pior da história. E como nós temos ainda 60% do nosso parque gerador sendo hidrelétrico, essa crise hídrica castigou os reservatórios dessas hidrelétricas. E com isso trouxe um desafio grande para operar o sistema. E nós, lastreados em 3 pilares, enfrentamos essa questão e posso dizer agora que conseguimos pleno êxito na segurança ao atendimento eletroenergético do país. Eu achei na fala de vocês precisam me convencer de que as coisas foram feitas a tempo e hora e que estão sendo feitas a tempo e hora, apesar das expectativas que existem hoje. Para sustentar um crescimento superior a 3% do PIB até 2050, senador, nós vamos precisar triplicar a oferta de energia elétrica no país. Então, esse é o tamanho do desafio e fazer isso com sustentabilidade. A gente ter que atacar o problema não apenas da falta de chuva, mas da gestão da água, do uso da água, né? Da prioridade que se dá para consumo próprio, para dessedentação, para a agricultura e, por fim, para a energia. A maior parte dos países, evidentemente, trabalha nesta ordem. Será que o Brasil está cumprindo essa ordem? Será que é isso que está na origem desse processo? Não é a falta de chuva, não é só o aquecimento global e tal. Tem uma coisa que tem forças desacelerando ou acelerando fatores que, para nós, a gente deveria tomar mais cuidado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.